queria falar com você sobre crescimento espiritual. A gente precisa crescer. Eu preciso crescer, você precisa crescer. Nós precisamos crescer. Todos nós. Fala para alguém que está do seu lado, você precisa crescer. Você precisa crescer, o da direita, o da esquerda. Você precisa crescer, eu preciso crescer, nós precisamos crescer. 1 Timóteo 2, do verso 1 ao verso 4, diz assim a palavra: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa com toda a piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que o Espírito Santo aplique a palavra ao nosso coração. A palavra nos diz em 1 Timóteo que é vontade de Deus que todo homem seja salvo. Diga, é vontade de Deus que todo homem seja salvo. Por isso está escrito em João 3,16 que Deus amou ao mundo de tal maneira. Deus amou todos os homens, todas as pessoas. Deus amou toda a humanidade. E Deus amou essa humanidade de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que crê no Filho de Deus receba a vida eterna. O desejo de Deus é salvar. Agora o homem precisa, de alguma maneira, entender que ele precisa se conectar ao plano da salvação através da fé em Cristo Jesus. E Deus quer que o homem seja salvo. Deus quer. Deus quer que todo homem seja salvo. Deus quer que o homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, a mesma vontade que Deus tem para que o homem seja salvo, Ele também tem para que o homem cresça espiritualmente. Para que você cresça no conhecimento, para que você seja cheio do conhecimento. Alguns versos bíblicos, eu anotei algum deles aqui. O profeta Oséias, no capítulo 6, verso 3, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como alva é a sua vinda, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. E Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está vendo como existe um apelo para que a gente cresça espiritualmente? Mas a pergunta que muita gente faz a gente é essa: pastor, como que eu cresço espiritualmente? Querido, o crescimento espiritual, ele não é automático. O crescimento espiritual é provocado. A gente provoca o crescimento espiritual. O crescimento não vai acontecer sem que você seja proposital, sem que você queira provocar isso. Você precisa provocar o seu crescimento espiritual. Ele não é automático. O crescimento espiritual exige esforço da nossa parte. Tem muitas coisas que colocamos para Deus, que seria responsabilidade nossa. Não foram poucas as pessoas que disseram assim para mim: pastor, eu estou orando muito a Deus para que eu cresça espiritualmente. E aí depois de um ano aquela pessoa volta a repetir isso para mim: pastor, eu estou orando muito para que eu cresça espiritualmente. Pastor, eu estou orando muito para que eu cresça espiritualmente. É verdade, ela está orando, ela não está tendo ações para crescer espiritualmente. Ela não está tendo ações para que ela cresça. Ela não está tendo ações para que ela se desenvolva. E tudo que Deus quer
é que nós venhamos a entender que nós precisamos nos esforçar para que essas coisas se sucedam. Precisamos tomar as rédeas para que isso aconteça. Eu queria falar aqui sobre alguns aspectos do crescimento espiritual. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Por que é importante você crescer espiritualmente? Porque se você crescer espiritualmente, você se tornará uma pessoa amadurecida. Quando você cresce espiritualmente, você amadurece. Você não amadurece para crescer espiritualmente, você cresce espiritualmente para amadurecer. E é isso que a gente precisa entender. A gente precisa entender que a gente precisa crescer espiritualmente para então amadurecer segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, uma das primeiras coisas que as pessoas nos perguntam, o tempo faz com que a pessoa cresça espiritualmente? Ou seja, o primeiro fator para o nosso crescimento, nós poderíamos entender que é o tempo, mas o tempo por si só não quer dizer que a gente vai crescer espiritualmente. O tempo por si só não quer dizer que a gente vai crescer. Exemplo, a idade natural, por exemplo, ela não quer dizer que a gente tem maturidade espiritual. A idade, ela não quer dizer que a pessoa seja madura. Eu já conheci pessoas muito bem vividas, pessoas com muitos anos de vida, que não eram maduras espiritualmente, que não cresceram espiritualmente. Maturidade não quer dizer idade. A idade tem a ver com a nossa velhice, a gente vai envelhecendo, não é verdade? Ainda ontem eu conversava com alguém, estou com 54 anos. O tempo voou, o tempo está voando. Daqui a pouco eu estou com 60, 70, 80, por aí vai. E espero que a gente chegue lá. Quem quer chegar nesse tempo? Amém ou não amém? Todo mundo quer, e a gente quer chegar, que não Emanuel falou aqui, com muita saúde, com muita alegria, com muita vida. A gente quer viver a vida mais do que a gente está vivendo, e é isso aí, ué. Para um bom entendedor, meia dúzia de palavras bastam. Então a gente quer isso. Então maturidade não tem a ver com a idade. A maturidade espiritual não tem a ver com a idade. O tempo que a pessoa está na igreja, está na fé, o tempo que ela tem como cristã, também não quer dizer que ela é madura espiritualmente. O segredo para você crescer espiritualmente está naquilo que você está fazendo com o tempo que você está vivendo. Aquilo que você faz com o tempo que você está vivendo é fundamental para fazer de você uma pessoa madura na fé. Para fazer de você uma pessoa experimentada na fé. Olha o que o profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O conhecimento de Deus, gente, ninguém vai chegar aqui no topo do conhecimento de Deus. Ninguém vai chegar num nível aqui que vai dizer, olha, eu não preciso saber mais nada de Deus. Ninguém, nem eu, nem você, nem o melhor e o maior teólogo do mundo vai dizer isso. O apóstolo Paulo, que foi um teólogo tremendo, ele disse quão insondáveis e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quão insondáveis, ó Deus. Quão insondáveis são. Então, o tempo por si só, ele não nos torna maduros. Mas aquilo que a gente está fazendo com o tempo que temos recebido da parte de Deus, e o tempo é um presente, você concorda comigo que o tempo é um presente? Você concorda comigo que o tempo é igual para todo mundo? Agora você concorda comigo também que a administração do tempo não é igual para todo mundo, que cada um administra o tempo como melhor acha, como melhor entende? Então a administração do tempo é que fará a diferença no nosso crescimento espiritual. A administração desse tempo. E a pergunta é, como que nós temos administrado o tempo para que a gente cresça espiritualmente? Desde que você se converteu, que nota você daria para o seu crescimento espiritual? Você tem crescido? Você tem desenvolvido a sua vida? Você tem desenvolvido o seu coração? Você tem crescido espiritualmente? Uma outra coisa que pode nos ajudar no nosso crescimento espiritual ou não, é a proximidade. Ou seja, às vezes o fato de andarmos com pessoas maduras faz com que a gente suponha que a gente vai se tornar maduro também.
Mas às vezes a gente tem companhia de gente madura do nosso lado, mas a gente não amadurece. Tem gente que anda com gente madura, mas ela não amadurece. Tem gente que anda com gente experimentada na fé, mas ela não se deixa experimentar na fé. Tem gente que anda com gente muito boa, mas ela não se torna boa. E há uma frase popular que diz assim: dize-me com quem andas, e eu direis quem tu és. E essa não é toda a verdade. É verdade sim, ou é parte da verdade, que se andarmos com pessoas boas, seremos abençoados. De que se andarmos com pessoas boas, pensaremos melhor. De que se andarmos com pessoas boas, faremos caminhos melhores. Isso é parte da verdade. 1 Coríntios 15, 33, o apóstolo Paulo, ensinando aos coríntios, diz assim: as más conversas corrompem os bons costumes. As más conversas, as más companhias. Tem gente que te deforma, tem gente que te informa e te faz uma pessoa melhor. Agora, isso não é toda a verdade. Então, com certeza, a influência é algo muito importante e real na nossa vida. Todos nós que estamos aqui somos influenciáveis. Uns mais e outros menos. Tem gente que é mais influenciável que a outra. Mas não é o fato de estarmos perto de pessoas maduras que nos fará pessoas maduras. E isso a gente precisa entender muito bem. E a gente poderia citar aqui vários exemplos. Poderíamos ou não poderíamos? Poderíamos citar vários exemplos. Nós temos Judas. Com quem Judas andou, minha gente? Com quem Judas andou? Judas andou com Jesus. Ele deixou de ser Judas por andar com Jesus? Ele deixou de ter um mau caráter por andar com Jesus, porque ele teve mau caráter? Não, ele não mudou. Ananias e Safira estavam vivendo em uma igreja cheia do Espírito Santo, a igreja primitiva. Eles viram o exemplo de um homem chamado Barnabé, que vendeu uma propriedade e depositou tudo aos pés dos apóstolos. E Ananias e Safira quiseram fazer o quê? Quiseram fazer igual, mas com a mentira. Sonegando, mentindo. E morreram. Estavam no meio de uma comunidade tão abençoada, no meio de uma igreja tão abençoada, e eles não se deixaram abençoar. Nem sempre estar próximo de pessoas maduras vai nos fazer amadurecer também. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. Vamos analisar uma escrita que Paulo escreveu aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10, do 1 ao 5. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Escute e pense. Ele diz do verso 1 ao verso 5 de 1 Coríntios 10. Porque não quero, meus irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da minoria deles, amém? Deus não se agradou Deus não se agradou da maioria deles. Por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Que texto, gente. Essa escritura, quando Paulo escreve isso aos Coríntios, me remete a pensar, me faz pensar que estavam recebendo a mesma palavra, estavam recebendo a mesma orientação, estavam vivendo sob a mesma direção, sobre a mesma nuvem de glória, sobre a mesma coluna à noite, sobre a mesma coluna de fogo à noite, sobre a nuvem durante o dia. Eram guiados por Deus, mas a maioria deles não agradou a Deus. Diga, a vida espiritual é individual.
Ela é individual. O apóstolo Paulo, escrevendo aos mesmos Coríntios, no capítulo 7, quando ele fala acerca do casamento, e ele fala ali do casamento onde um dos cônjuges é crente, o outro não, ele diz que o cônjuge crente santifica, mas não para salvação. Santifica por causa da palavra que leva, por causa do testemunho que tem, da vida que tem. Então veja, como igreja reunidos, todos ouvem a mesma palavra. E quantos resultados diferentes, minha gente? Quantos resultados diferentes? Não é o fato de estarmos em uma igreja que determina o nosso crescimento, como não é por você entrar numa garagem que você se transforma em um automóvel. Você pode ficar sentado na sua garagem o dia todo, você não vai virar um automóvel. Assim como eu estar dentro de um templo, assentado, ouvindo uma palavra sobre o Cristo eterno, sobre o Cristo vivo, não fará de mim um cristão. Mas o que faço com as oportunidades que Deus tem me dado de crescer, é que vão me amadurecer ou não. A proximidade com pessoas da fé é muito bom, mas isso não garante a minha maturidade. Então o tempo, a proximidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você pode andar com qualquer um? Não. Porque se eu dissesse que você pode andar com qualquer um, eu diria para você que eu não estou sendo bíblico. Porque a Bíblia nos orienta a não andarmos em julgo desigual. A Bíblia nos orienta a não nos assentarmos à roda dos escarnecedores. A Bíblia nos convida a não atentarmos no conselho dos ímpios. A Bíblia nos orienta a observarmos a palavra e termos alegria na palavra e meditarmos na palavra de Deus. É assim que a Bíblia nos orienta. O conhecimento da palavra me faz maduro, pastor? Não, tem gente que conhece muita palavra e não tem um pingo de maturidade. Aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele falou assim, que o saber ensoberbece e o amor edifica. Você sabia que tem gente que ao saber, ele se transforma num poço de orgulho, num poço de soberba? Tem gente que quando não sabia, era uma benção. Passou a saber, era para tornar melhor, mas ficou pior. Vai entender. Vai entender. O conhecimento da palavra, é verdade, precisamos desejar o genuíno conhecimento da palavra. Agora, só o conhecimento não gera crescimento. Tem muita gente que conhece muito, sabe muito, mas não desenvolve a vida como deveria. Gente, eu estou gostando de pregar com esse negócio aqui, viu? Estou até mais tranquilo aqui, eu estou me relaxando, estou ficando confortável. Adulto é aquele que pela prática consegue discernir o bem e o mal. Saber de cor e salteado as escrituras sagradas, até o diabo sabe. O diabo não citou a Bíblia para Jesus? Citou ou não citou? Citou. Aliás, foi a segunda estratégia que ele usou com Jesus lá na tentação. Porque ele quis que Jesus transformasse a pedra em pão. E aí Jesus citou a palavra para ele, né? Falou, nem só de pão viverá o homem. Ah, beleza, você usou a palavra? Então eu vou jogar a palavra para ele para ver como ele se sai. Só que Jesus, ele sabia fazer uma boa exegese, sabia fazer uma boa hermenêutica, e o diabo se deu mal. Com Jesus ele sempre se dá mal. E se deu mal o tempo todo. Ao ponto de Jesus chegar numa cidade, ele ficar tão apavorado e dizer, Jesus, o que tu está fazendo aqui? Então, gente querida, adulto é aquele que pela prática consegue discernir o bem e o mal. Adulto é aquele que pela prática, ele muda a sua vida. Ele muda o seu coração pela prática da palavra. É preciso acolher a palavra implantada no seu coração. Ler a palavra, ler bons livros vai te ajudar muito. Mas a prática do conhecimento é que levará você a um crescimento espiritual. Estou parecendo agora o Silas Malafaia, né? Silas Malafaia pregar assim, ele quebra tudo, eu acho. Quase derrubei aqui. Está vendo como eu estou me empolgando? Daqui a pouco cai o microfone, você vai ficar, que pastor atrapalhado. Mas você está entendendo o que eu estou falando, amém? Então tá bom, então não estou atrapalhado não. Vamos embora. Conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra por si só não vai fazer de você uma pessoa espiritualmente madura.
Tem gente que conhece a palavra para brigar, gente, para ficar arrumando encrenca. Paulo chegou a Timóteo e falou: Timóteo, não entre em questões loucas. De vez em quando, irmãos, a gente tem uma conversa com um ou com outro que sinceramente eu não queria nem ter. Tem irmãos que se reúnem para discutir quantos anjos dançam na ponta de uma agulha. Tem irmãos que sentam para discutir, ó, o crente vai passar a tribulação ou não vai? Uma vez eu acabei com uma conversa assim: você acha que você vai passar a tribulação? Então passa a tribulação. Eu acho que não. Quando a gente se vê no céu, você fala para mim como foi. Acabou, ué. É, pastor, mas é melhor achar que vai passar, porque de qualquer forma a gente está preparado, né? Eu falei: eu estou me preparando para não passar. Mas se tiver que passar, eu passo, irmão. É verdade, queridos. Às vezes as pessoas ficam discutindo coisas que não vão levar ninguém a absolutamente nada. Diga, nada. Não vai levar ninguém a nada, gente. Eu não estou falando isso para você porque hoje eu sou pastor de igreja, não. Eu já via isso quando eu era obreiro da igreja, quando eu era líder de jovem da igreja, quando eu era professor de escola bíblica na igreja, eu já via tudo isso. Eu já via tudo isso acontecendo. Eu via gente discutindo por coisa que não vai levar ninguém a nada. Enquanto muita gente está indo para o inferno, os crentes estão brigando um com o outro. E a gente precisa crescer. Então, tem muita gente que, com pouco de conhecimento... Esses dias eu vi na internet um cara dizer que, olha, se Deus não te escolheu para o céu, é por isso que a tua vida está esse desastre que está. Já imagina o cara já está pensando que a vida dele não está certa porque está tudo errado. Aí vem alguém e diz que ele foi escolhido para o inferno. Aí é difícil, viu? E a Bíblia, eu li para vocês aqui agora, que é desejo de Deus que todos os homens sejam salvos. E é o Evangelho que vai salvar essa gente. Então é isso, gente. Conhecimento da palavra por si só não traz os dons do Espírito. O batismo do Espírito Santo é necessário. E os dons são importantes. Não só para os ministros, mas para toda a igreja. Operar os dons. Você lembra da igreja de Corinto? A igreja de Corinto era uma igreja que tinha tudo, gente. Pensa numa igreja completa. A igreja de Corinto era uma igreja completa. O nome que não ajuda muito: Corinto, Coríntias, e Corinto, e Coríntias, Coríntias e Corinto. Os corintianos agora... Mas foi São Paulo que escreveu para eles. Foi São Paulo que orientou, né, para eles, enfim, vamos embora. Brincadeiras à parte, né? Vamos relaxar um pouco. Então veja, operar nos dons não quer dizer também, ter dom espiritual não quer dizer que eu seja maduro espiritualmente. A igreja de Corinto tinha todos os dons. E sabe o que Paulo disse? Vocês são carnais, minha gente. Vocês estão fazendo as coisas tudo do jeito errado. Aí Paulo se dedica a escrever Coríntios 12, Coríntios 13, Coríntios 14, onde Paulo dá uma lição de como administrar, de como a gente fazer as coisas fluírem de uma maneira que a igreja seja edificada, consolada, exortada. Crescimento espiritual. Então, dons não quer dizer que a pessoa seja madura espiritualmente. Em Corinto, volto a dizer, existiam dons espirituais em atuação, mas tudo isso era usado de uma maneira desequilibrada, bagunçada, e por isso Paulo escreve as cartas para equilibrar aquela igreja, para equilibrar aquela comunidade. A operação dos dons deve gerar crescimento. Cada um aqui tem um dom. Mas quando você tem dom e não tem maturidade, você cria problema. Tem gente que tem dom, mas não tem maturidade. Pastor Ronaldo, teve alguma fase na sua vida que você não teve maturidade? Claro que teve. Eu cresci dentro da igreja, graças a Deus. Eu cresci dentro da igreja, eu me deixei ensinar, eu me deixei discipular, eu fui ensinado, eu fui repreendido, eu fui chamado a atenção. Eu fui crescendo. E a gente vai desenvolvendo a vida, vai crescendo. Crescimento espiritual. E a gente cresce espiritualmente à medida que a gente deixa o Espírito Santo guiar o nosso espírito.
À medida que a gente deixa o Espírito Santo guiar as nossas ações. Não é... A nossa carne não pode guiar a nossa vida. Entenda que quando eu falo nossa carne, eu estou falando sobre os desejos que temos. Para os gregos, a carne era um negócio altamente demoníaco. E Paulo, ele veio ensinando, e essa cultura grega também, de alguma maneira, essa filosofia grega, ela interferia na vida da igreja. E tinha alguns ali que entendiam que a carne era sempre má, que a carne era sempre ruim. E aí Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que você tem que colocar a sua carne a serviço de Deus. Você tem que colocar os seus braços, a sua vida, o seu corpo a serviço de Deus. Então, à medida que a gente deixa o Espírito Santo guiar a nossa vida, a nossa carne, os nossos desejos vão se submetendo à vontade que é de Deus. Vão se submetendo às vontades ou à direção de Deus. E quando a gente se submete à direção de Deus, a gente começa a crescer. E quando a gente cresce espiritualmente, os dons espirituais, eles devem ser manifestados, devem ser desenvolvidos debaixo da maturidade. Dom espiritual por si só não traz maturidade. Eu já vi gente me dizer e falar: pastor, eu estou buscando os dons espirituais para que eu amadureça. Amadureça para você querer dons espirituais. Porque quando você estiver maduro, você saberá lidar com essas ferramentas na sua vida. Exemplo, irmãos. Eu entendi cedo na minha vida que o que Deus queria de mim era isso que eu estou fazendo hoje. Eu entendi cedo isso. Eu entendi isso quando eu era gago. E eu dizia para Deus, como que eu vou falar desse jeito? E Ele me transformou da gagueira. Mas eu sabia que o que eu amava fazer é isso que eu estou fazendo. Com microfone, sem microfone. Você me vê pregar assim, irmãos? Eu já preguei em praça, já preguei em trem, já preguei para 2, para 3, para 5, para 10, para 100. Fui num evento na cidade de Brumado, na cidade, preguei para uma... Foi o evento que eu preguei para mais gente na minha vida. Mas foi numa praça. Preguei na tarde da bênção. Quem participou de tarde da bênção comigo aí? Olha aí, me via cantar. É uma maravilha eu cantando. E cantava música que o pastor Marcelo não gosta que a gente cante. Nesta tarde feliz, e todo mundo comigo, neste santo lugar. O pastor Marcelo fica bravo com essa música. Está vendo? É coisa que a gente não fica brigando um com o outro, gente. Porque não é relevante. Está entendendo? Amém ou não amém? Por que a gente vai ficar discutindo coisa que é irrelevante? Se tem tanta coisa boa para a gente conversar. Então, o crescimento espiritual, os dons espirituais não quer dizer que a pessoa cresceu. Não. Então a gente precisa entender. Tem muita gente também que entende que a igreja já viveu aquela fase que a gente tinha que parecer crente. Você já viu isso ou não? O que era parecer crente? Era botar um terno e uma Bíblia debaixo do braço, não é isso? Hoje não botam Bíblia, né? Botam iPad, celular debaixo do braço. Hoje a Bíblia está dentro do celular, né? Agora, uma pessoa madura, ela tem um comportamento diferente. O comportamento de uma pessoa madura é diferente. Agora, o comportamento por si só também não diz que a pessoa é madura. Dá para você entender? Porque às vezes a gente vê pessoa muito comportada, não é verdade? Ela é bem comportada, mas ela não é madura. O simples fato de uma pessoa agir de uma forma madura, de se comportar como crente de uma forma madura, não a torna madura. A maturidade, ela tem muito a ver com as nossas motivações. Você sabia que tem carro que é mais convertido que o dono? O carro está cheio de adesivo. Você nunca viu um carro, em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado? Você nunca viu isso? Teve um dia que eu parei num posto, né? Eu parei atrás do carro.
E aí tinha um versículo bíblico bem lindo. Em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus para a sua vida. Aí o dono do carro saiu quebrando o pau com o frentista. Eu falei, o carro é convertido, mas o dono ainda não. Pensei comigo, mas não falei, porque senão eu entro na briga. Senão eu apanho de graça. Diz que se meter em questão alheia é como pegar um cão pela orelha, né? Então não vamos pegar cão pela orelha. Então, da mesma forma, é aquilo que eu disse ainda há pouco para você. Não é porque nós estamos aqui neste lugar que isso garanta a nossa maturidade. A gente precisa trabalhar a nossa maturidade. Paulo ele foi bem claro com Timóteo quando disse assim, que alguns têm aparência de piedade, mas negam a eficácia da fé. Afaste-se deles. A pessoa tem uma aparência de piedade. Tem uma aparência, parece. Olha, que bonito, que beleza. Quem lembra do Denorex? É lá do meu tempo. Parece, mas não é. É parecido, mas não é. Ele parece, mas ele não é. Então, temos que ter cuidado no nosso comportamento. Se o comportamento é natural ou é artificial. Nosso comportamento não pode ser artificial, tem que ser verdadeiro. Por isso, meus irmãos, que a melhor maneira de você provar o seu comportamento é quando você está em off. Quando ninguém está te vendo. Ou seja, quando você bate a ponta do dedo na perna da mesa. Quando você dá uma joelhada onde você não devia dar e você está sozinho. O que você disse? Oh Jesus, misericórdia. Oh desgraça do inferno. O que a gente fala? O que a gente fala, né? Então, aparência. Às vezes a gente está tão preocupado com a aparência, mas a gente ainda não tem vida. E quando a gente não tem vida, a aparência não aparece. A aparência tem que ser o fruto da vida. Por isso que Deus não atenta para a aparência. Deus olha para o coração. Agora, quando o coração é entregue, a aparência aparece. É normal. Tem gente que entende também que as provações, tem gente que fica invocando provação na vida. Vem provação, vem provação, vem provação, porque a provação vai fazer de mim um crente melhor. Meu irmão, eu não quero provação para me tornar melhor, não. Amém ou não amém? Um dia eu encontrei um cara tão espiritual que ele falou assim para mim, Pastor Ronaldo, se você passasse pelo que Jó passou, como que seria? Eu falei, rapaz, eu não quero nem pensar no que Jó passou. Eu não quero nem pensar no que Jó passou, eu não quero viver nada do que ele viveu. Eu quero aprender com a história dele, eu quero aprender sobre o amor que esse homem teve por Deus, eu quero aprender sobre a superação que esse homem teve para com Deus. É isso que eu quero aprender, eu quero extrair lições da vida de Jó. Eu não quero passar. Aí ele, pois bem, eu penso em um dia viver uma experiência que ele viveu. Eu falei, que espiritualidade, meu. Esse cara está fera. Esse cara chegou num nível que eu ainda não sei. Daqui a pouco ele vai ser arrebatado. Porque não é normal um cara assim, gente. Mas às vezes a pessoa está querendo mostrar, ou está querendo demonstrar tanta espiritualidade, e eu me preocupo muito com quem demonstra muita espiritualidade. A espiritualidade não tem que ser demonstrada, tem que ser vivida. Espiritualidade a gente vive. E como que a gente percebe, pastor, a espiritualidade? No convívio, no dia a dia. Como que se conhece uma árvore? Pelo fruto. Eu tenho o costume de dizer que a gente não consegue enganar todo o tempo, né? A gente engana um tempo, mas todo o tempo não dá. Então tem gente que acha que já cresceu porque passou por muitos problemas. Gente, tem gente que passa por problema e não muda. Você nunca viu isso? Quantos problemas a gente já não passou e não mudou? Quantas situações se repetiram na nossa vida porque a gente não aprendeu a lição? Toda pessoa que me diz, eu estou passando pelo mesmo deserto, é porque você não aprendeu nele, cara. Porque se você aprendesse nele, você não passava mais por ele. O deserto é terrível, gente. O deserto é terrível. Agora o deserto não faz de mim uma pessoa melhor. Vai depender. Tem gente que fica pior no deserto. Você viu o povo de Israel que nós lemos aqui ainda há pouco? Todos eles passaram pela mesma situação, passaram pela mesma nuvem de glória, passaram pela mesma coluna de fogo, passaram por isso, passaram por aquilo, e Deus não se agradou da maioria deles.
circunstâncias que as pessoas vivem, não é a quantidade de problemas que você enfrenta que fazem você crescer. É a forma como você passa pelas circunstâncias que muda você. É isso que nós temos que entender. Eu não gosto de deserto, irmãos. E se você disser para mim, eu amo o deserto, nós vamos fazer uma oração no final do culto por você. Se você dizer, pastor, como eu amo o deserto, mas que masoquismo é esse? Eu não gosto de deserto não, minha gente. Deserto é passagem, até para o povo de Israel foi passagem. E sabe por que eles passaram lá aquele tempo todo que passaram? Porque era um povo de dura serviço. Era um povo difícil de se curvar, difícil de ceder, difícil de dizer, Deus está aqui em suas mãos. Gente, é difícil. Tem gente que acha que já cresceu porque passou por problemas. É verdade, irmãos, a gente passa. Eu me lembro de uma fase difícil que passei na minha vida. E já passei por muitas, mas teve uma que eu chamo de a fase crucial. Foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu falei, ou agora eu afundo de vez, ou eu vou para a superfície e vou alto. Mas eu via muita gente dizer para mim, quando o senhor está passando por isso por causa disso. É duro você querer entender a causa. É o que eu penso. Tiago diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por provações. Mas não é pela prova em si. Não é apenas passar pelo problema, mas como eu passo por ele. Porque eu posso passar por situações me preocupando, me estressando, sofrendo. Eu posso passar. E se eu estiver passando por situações, estiver vivendo todos os estresses ruins para a vida, o meu corpo vai sentir. O meu corpo. E é muito difícil equilibrar isso, minha gente. Você concorda comigo? Amém ou não amém? Então não são as provas que vão fazer de mim uma pessoa madura. Volto a dizer para você, depende. Uma pessoa madura, numa hora difícil, numa circunstância difícil, ele vai entender que a circunstância difícil que ele vive é a oportunidade da fé que tem ser provada. Porque na hora difícil, a nossa fé é provada. E é aí que nós demonstramos a maturidade que temos. Eu já conversei com gente que eu tive vergonha do meu cristianismo, eu tive vergonha da minha conduta, eu tive vergonha da minha postura, ao conversar com algumas pessoas. Você sabe quando você está vivendo uma situação e você acha que essa situação é a última situação que você vai viver na sua vida? Você já foi tentado, assim como eu, de achar que aquilo que está acontecendo com você é a pior coisa que está acontecendo no mundo? E aí a gente se depara com alguém que conta a sua história para a gente, e aí a gente sente vergonha dos temores que a gente está tendo em relação ao que a gente está vivendo? Já aconteceu isso com você ou só comigo? O maduro, ele tem paz mesmo diante de problemas. Ele tem paz. Ele declara a palavra sobre a sua vida, ele declara a fé sobre a sua vida, ele declara a vida sobre a sua vida, ele declara a alegria sobre a sua tristeza, ele declara a unção sobre aquele momento que ele está vivendo. Não é o problema que nos faz crescer, é a maneira como nos comportamos nele que nos faz crescer. A maneira como a gente se comporta, a maneira como a gente reage. Eu tenho o costume de dizer que a reação não é ensaiada, a reação é espontânea. A gente pode até ensaiar a ação. Eu posso até ensaiar como eu vou fazer. Mas a reação é difícil de ensaiar. A reação é automática. A reação é aquilo que a gente é e pronto. É por isso que às vezes você fica surpreso com a reação que você teve. Tanto para bem quanto para mal. Você reage bem, você diz, caramba, eu estou cheio do Espírito Santo. Você reage mal, você, puxa, meu Deus, me perdoa. Você não lembra de Moisés? Moisés teve uma palavra de Deus. Qual foi a palavra que Deus deu a Moisés? Moisés, eu quero que você fale a essa rocha. Fale com ela. E você, ao falar com a rocha, Moisés, vai sair água dela. Faça isso. Aí Moisés continuou sua caminhada. Está com o povo em Meribá.
E ali, o Senhor Deus está ali diante deles, guiando. E aí Moisés se irrita com o povo. Moisés fica irritado com as pessoas que ele pastoreava. Aí quando Moisés se irrita, o povo está pedindo água, está morrendo de sede. Por que a gente morreu no deserto? Por que isso? Por que aquilo? Gente reclamando. E o ouvido de Moisés acelerado, ouvido de Moisés acelerado, ouvido de Moisés acelerado. Moisés vai lá, pega o cajado e reage, pá, na rocha. Aí Deus diz para ele: porque você fez isso, você não vai entrar na terra. Você vai só vê-la. Reação. Moisés não foi maduro o suficiente para administrar tudo aquilo e dizer: rocha, eu quero que saia água de ti. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Não adianta colecionar problemas e dizer: eu cresci por causa dos meus problemas, eu cresci por causa das minhas lutas. Ninguém cresce por causa da luta, ninguém cresce por causa do problema. Porque tem gente que cresceu sem passar nenhuma luta, sem passar nenhum problema. Eu e você não precisamos passar problema para crescer. Problemas fazem parte da vida e nos fazem crescer. Isso é filosófico. Problemas vão existir sempre. Vira e mexe, a gente encontra com alguém: e aí, estou no deserto, e aí, estou correndo atrás, e aí, estou na luta, e aí, estou triste, e aí, estou abatido, e aí, estou cansado. E Deus vai tendo umas costas largas para receber tudo nele. Então não adianta colecionar problemas. Colecionar problemas não é sinal de maturidade. Eu conheci uma pessoa que marcava na agenda todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, todas as suas mágoas, todas as suas, marcava. Eu li. Não foi porque eu quis, não, estava aberto assim, eu não sou cego. Eu falei: meu Deus. E essa pessoa, ela nunca se deixou amadurecer. Tanta luta, tanto problema, aquilo poderia ser bom. O que a gente faz com as lutas e os problemas que a gente tem? Irmãos, teve coisas na vida que eu aprendi a não fazer mais. Sabe por quê? Porque deu errado. E eu falei: não vou mais fazer isso, porque é possível que dê errado novamente. É possível que dê errado. Outra coisa que não é sinal de maturidade: algumas pessoas pensam que por servirem a Deus, elas são maduras. Nem todo servo é maduro. Nem toda serva é madura. Nem todo aquele que trabalha em algum departamento da igreja cresceu espiritualmente como deveria. Você está vendo como o crescimento é provocado? O crescimento é provocado. Algumas pessoas pensam que só porque estão servindo a Deus, estão envolvidas em algum ministério, elas estão maduras. Tem gente que pensa que ela precisa fazer alguma coisa para Deus para ela crescer. Não, a gente deveria crescer para fazer. A gente deveria crescer para realizar. Isso quer dizer que nós temos serviços em todos os níveis. Nós temos serviços em todos os níveis. Servir pessoas, trabalhar em departamentos é muito importante. Trabalhar em qualquer área da igreja é muito importante. E eu quero estimular você a trabalhar, a se unir a algum departamento, a colocar a sua vida à disposição de Deus. Sabe o que traz maturidade? Não é o que eu faço, mas como eu faço. É como eu faço que traz maturidade. É como eu executo o serviço que traz maturidade. É com que motivação eu faço que traz maturidade. Com que motivação? Meus irmãos, eu sou muito criterioso com essa palavra motivação. Eu detesto tecer julgamento às pessoas. Eu detesto isso, porque eu acho injusto. Porque eu não sou onisciente. Eu acho injusto olhar para qualquer um de vocês aqui e dizer que vocês fazem isso por isso, ou fazem aquilo por aquilo. Eu acho injusto. Por mais razões que eu tenha, eu acho injusto. Eu acho injusto. Isso é um lado pessoal meu. Isso é questão do meu caráter. O meu caráter é assim. E Deus veio só me ensinando.
Quando leio 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo fala que eu posso dar o meu corpo para ser queimado e não ter nenhum amor. E aí? Eu posso dar o meu corpo para ser queimado e não ter amor nenhum. Eu posso dar os meus bens aos pobres e não ter amor nenhum. Eu posso falar a língua dos homens, a língua dos anjos e não ter amor nenhum. Eu posso ter fé ao ponto de transportar as montanhas e não ter amor nenhum. Eu posso pregar como eu estou pregando e não ter amor nenhum. Eu posso pregar quarta, sexta, domingo, como vou pregar hoje à noite. Se você quiser voltar, volta, porque eu vou sentir estimulado que você gostou da pregação da manhã e voltou à noite. Eu vou ficar feliz. Mas é assim, gente. Eu posso pregar de noite, de manhã, e não ter amor nenhum. Eu posso, com que motivação, ministério que eu executo, tudo aquilo que eu faço, não é sinal da minha maturidade. Não é sinal da minha maturidade. Eu falei para você que eu ia pregar hoje, você está entendendo? Amém ou não amém? Servir as pessoas, faça isso. Porque a gente pode servir só para passar o nosso tempo. A gente precisa fazer tudo por amor. E é isso que vai amadurecer nossas vidas. Porque aí Deus vai provocando crescimento em nós. Quanto mais a gente cresce e amadurece, mais a gente quer servir as pessoas, sabia? Aliás, escute. Um cristão que não quer servir, há uma grande probabilidade que ele nunca se encontrou com Jesus. Porque Jesus serviu. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Jesus, ele pegou uma bacia. E ele, sendo o Senhor e o Mestre, ele se curva, cinge a sua toalha, lava os pés dos seus discípulos. E após lavar os pés dos seus discípulos, ele pergunta: vocês entendem o que eu vos fiz? E eles disseram: nós entendemos. E Jesus falou assim: mais do que felizes vocês serão, se vocês fizerem igual. Quer ser feliz? Sirva. E o serviço, ele deve vir como fruto de tudo aquilo que você está desenvolvendo diante de Deus. Eu não faço para ser. Jesus me fez ser e por isso eu faço. Então, o crescimento espiritual é desejo de Deus. É desejo de Deus. Então entenda que o tempo não é o tempo que faz de nós pessoas mais maduras ou não, mas é o que você faz do tempo. Estar próximo a pessoas maduras espiritualmente, sadias, também não vai fazer de você uma pessoa sadia espiritualmente. Pode fazer, não é que vai. Conhecimento da palavra é bênção, é muito bom. Mas se você não tomar cuidado, você vai ficar soberbo por conhecer muita palavra. Os dons é um presente de Deus para nós. É bom que haja dons em nós. Agora, não são dons espirituais que vão fazer de nós pessoas maduras espiritualmente. Você já viu criança manusear qualquer instrumento que um adulto manuseia para o bem, uma criança pode manusear de uma forma errada. Ninguém aqui coloca uma faca na mão de uma criança, a gente coloca? Não, por quê? Porque ela não sabe manusear aquele instrumento. Agora, se você colocar uma faca aqui na mão do Wellington, como um cara que cozinha, ele vai fazer uma parte de coisa bacana com aquela faca na cozinha. Eu estou dando esse exemplo para a gente entender. Dons na mão de criança não vai dar certo. Tem que crescer. Por isso o apóstolo Paulo falou a Timóteo:
E às vezes a gente entende errado. Paulo falou assim: não imponhas a mão precipitadamente sobre ninguém. Isso é para o ministério, o exercício do ministério. Porque quando você impõe a sua mão precipitadamente sobre alguém para exercer alguma função ministerial, se for criança, vai dar problema. Entender também que provações, problemas, lutas não vão fazer de nós pessoas espiritualmente melhores. Mas a maneira como você encara tudo isso vai fazer de você melhor. E ministério. Por que eu exerço o ministério? Por que eu exerço o que eu exerço? Por que eu faço o que eu faço? Tudo aquilo que eu faço, seja lá o que for, minha gente, a motivação tem que ser certa. Eu gosto de alinhar cadeira. Eu gosto de fazer isso. Fiz isso em toda a minha vida, você acredita? Desde garoto. Eu morava dentro da igreja. Com 18 anos eu morava dentro de uma igreja. Eu tinha um quarto de 4x4, onde eu tinha uma caminha de abrir e fechar. Eu tinha um guarda-roupa. Eu tinha um fogão e tinha uma geladeira. E eu abria a igreja todos os dias. 7:45, a igreja estava aberta. Tinha culto às 9, tinha culto às 15 e tinha culto às 20. Todo dia. E todo dia eu cuidava. Arrumava o templo. Deixava as cadeiras alinhadinhas, bonitas, e gosto disso até hoje. Mas todas as vezes que eu estou alinhando cadeira, eu pergunto e eu falo para Deus: Deus, sonda as minhas motivações. As motivações precisam ser sondadas. Senhor, por que eu estou fazendo isso? O que me traz a pregar como eu estou pregando? O que me leva a falar o que eu estou dizendo? Isso é mais importante do que tudo aquilo que eu falei para Deus. Para Deus, a maneira como cada músico se comportou aqui diante dele é maior do que aquilo que eles fizeram, que foi bacana e bonito e lindo. Eu amo essa turma da música da nossa igreja. Eu amo ouvir os pastores que pregam aqui quando eu estou sentado e os ouço pregando. E na maioria das vezes a gente está sentado aqui nas primeiras cadeiras. E eu não estou querendo saber se eu sei mais ou se eu sei menos. Eu estou querendo que Deus fale comigo. Eu não estou observando algumas coisas que é bom para a gente. Eu também erro muito no meu português às vezes. Mas eu às vezes não ligo se ele falou problema ou isso ou aquilo. Eu estou entendendo que é problema. Importante é o que eu estou entendendo. E no que a gente puder melhorar, a gente melhora. Amém ou não amém? Teu ministério, com que motivação faço? No último dia, no grande dia, em que todos nós estaremos diante do Senhor. Todos nós. E a Bíblia nos diz que naquele dia o Senhor nos dirá: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te coloco. Entra na alegria e no gozo de seu Senhor. Querido, você essa manhã é chamado a crescer espiritualmente, a desenvolver a vida, a desenvolver o coração. Queria convidar a ficar em pé. Você diz para mim assim: pastor, eu preciso crescer. Eu descobri hoje que muitas das coisas que eu entendo, que automaticamente me fariam crescer, eu estou entendendo que não é bem assim. É isso mesmo. Eu queria tanto, gente, subir nesse altar e ter uma palavra sobre Judas, ter uma palavra boa para dar sobre ele, ter uma palavra boa para falar sobre Ananias e Safira. Eu queria ter. Eu queria poder apanhar a história de Ananias e Safira e dizer: olha, Ananias e Safira são dignos de serem imitados. Mas não foram.
E estavam dentro de uma comunidade tão abençoada. A igreja primitiva, gente, era um negócio lindo que Deus estava fazendo ali. Lindo, maravilhoso. Direção de Deus, palavra de Deus, consolação do Espírito Santo, paz que Deus enviava. Havia lutas, mas havia disseminação do Evangelho. O Evangelho crescia. Igreja tão boa, igreja tão abençoada. Mas aquilo não foi suficiente para que Ananias e Safira fossem crentes de verdade. Fossem servos a serem imitados, fossem servos exemplares. Nós estamos fechando o nosso mês, 24 anos de existência. Tem gente aqui dentro que eu não sou digno de desatar o cadastro de seus sapatos. Tem gente aqui que eu tenho que tirar o chapéu. Tem gente assim. O pastor Marcelo não está aqui, eu fico muito à vontade para falar isso sobre ele. O pastor Marcelo é um dos caras mais humildes que eu já conheci. É verdade. Ele não está aqui. Eu vou ficar à vontade. O pastor Marcelo, eu caminho com ele há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. 24 mais 8, 32 anos. 32 anos eu ando com ele. Um cara que se capacitou tanto intelectualmente. Um cara que se capacitou tanto a nível de escrituras. Ele é o mestre aqui. O teólogo não sou eu, gente. O teólogo é ele. Ele é teólogo. Por isso que eu canto nesta tarde feliz e ele vem falar dessa música. E a gente nunca brigou por isso. E eu converso com ele, não, mas nós marcamos o encontro está marcado e vai dar tudo certo, Deus é bom. E ele é um dos caras mais humildes, é verdade. Eu tenho conhecido outros. Mas no trato que ele tem com a vida das ovelhas, com a vida das... Às vezes eu falo para ele que às vezes ele é até simples demais. É meu amigo, é meu irmão. E nesse tempo todo que eu ando com ele, todos os pastores, irmãos, isso é unânime na cidade, eu estou falando ao vivo aqui. Os pastores nas reuniões, rapaz, como é que vocês conseguem andar juntos? O senhor Marco Coelho falou para mim assim, sabe por que vocês andam juntos? O senhor Marco Coelho falou isso. Sabe por que vocês estão juntos esse tempo todo? Eu fiquei apreensivo. Porque vocês descobriram uma coisa na relação de duas pessoas que se chama humildade. Ninguém quer ser melhor que ninguém. E é isso, irmãos. Nesses 24 anos, a gente delega. Às vezes a gente nem aparece e delega. E a quem foi delegado pesa sobre eles a responsabilidade de serem fiéis, e só isso. Você sabe por que o manto de Elias caiu sobre Eliseu? Sabe por quê? Porque Eliseu, ele foi servidor de Elias. Eliseu, em nenhum momento você vê Eliseu, estuda a história de Eliseu, quando ele queima os seus carros, quando ele larga tudo e sai atrás do Elias. Quando Deus revela para ele que Elias seria levado, ele fica na cola, no encalço, tudo dando honra. É isso, gente. Eu não descobri isso hoje que sou pastor. Eu descobri isso quando eu era obreiro lá da Universal do Reino de Deus. Eu descobri algumas coisas quando eu era obreiro. Uma das primeiras coisas que tratou com a minha vida foi 2 Crônicas 20:20. Eu estava lá na minha posição. O pastor de cima do altar com a igreja lotada. Obreiro, era eu. Pois não, pastor? O que está escrito em Crônicas? 2 Crônicas 20:20. Olha lá, minha gente, não lê Bíblia.
me senti humilhado. Fiquei lá, posição de soldado. Hoje eu sei. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu falei, eu vou decorar esse versículo por honra. Pastor, eu lembro que eu disse isso para ele. Pastor, pergunta de novo. Hoje eu sei. Quando eu voltei para a Igreja Universal do Reino de Deus, eu voltei. Teve um tempo que eu voltei. E se eles estiverem me ouvindo, eles vão saber que isso é verdade. Bispo Marcelo Pires me chamou, queria que eu fosse para uma igreja em Ribeirão Preto. Eles me chamavam de Bíblia ambulante, porque eu conhecia um pouco mais das Escrituras, graças ao pastor Joel Mota Carvalho, que me indicou o Seminário Batista Nacional. A gente cresce, irmãos, quando a gente se deixa discipular, se deixa crescer. Quer crescer espiritualmente? Se deixe discipular. Se deixe crescer, sabe? Se deixa crescer. Deixa Deus trabalhar dentro de você. Você quer consagrar sua vida? Eu queria chamar você que quer consagrar sua vida. Pastor, eu quero consagrar minha vida. Quero convidar você a vir aqui no altar agora. Sair do seu lugar, vir aqui no altar. Quero te chamar para sair do seu lugar. Você que presta um serviço ao Senhor, você que faz a obra de Deus. Nós vamos renovar nossas vidas nesse altar hoje. Vamos cantar ao Senhor.